Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Meire Moraes, psicanalista e terapeuta sistêmica, e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade antissocial. É um excelente tema e claro que vocês já ouviram falar sobre os psicopatas. Eu vou falar hoje sobre dois psicopatas brasileiros, mas que são um bem longe do outro. É o mesmo transtorno, mas com reações completamente diferentes, tá? São os mesmos tipos de crimes, mas eles provocam sentimentos e reações diferentes. Tem aquele que causa repulsa extrema, é aquele que de alguma forma desperta em nós até admiração. Tem todo tipo, tem aquele que nos dá medo. Eu vou falar hoje, eu quero te mostrar hoje duas personalidades antissociais, com o mesmo diagnóstico, mas com faces totalmente diferentes. São duas faces opostas da psique humana. Vamos lá. Vamos falar do caso Champinha. Champinha é o instinto bruto. É aquele que descarrega, né, totalmente a energia dele. É um caos. E temos o Pedrinho Matador, que tem uma máscara, né, de ordem. Vou te falar, eu já vi entrevista dele que a gente fica até, considera ele até colega. O que eu quero te mostrar dessas duas personalidades antissociais, que têm o mesmo diagnóstico, que elas representam duas faces opostas da psique humana. E se vocês tiverem aí outro, tragam para mim poder analisar, estudar e trazer para as demais pessoas. Champinha é o instinto bruto. Pedrinho Matador é o caos, que tem uma lógica na cabeça dele, tinha, né, ele já faleceu, uma máscara de ordem. O mesmo transtorno, mas as expressões totalmente diferentes, do mesmo mal humano. O mal nem sempre vem vestido feio. O que é a personalidade antissocial? Tá? Não é falta de caráter, tá? Não é falta de caráter. E à medida que nós vamos trabalhando como terapeutas, a gente encontra personalidades antissociais pequenas. Só que entrando numa análise, numa terapia, aquela pessoa que tem a personalidade antissocial, mas tem uma estrutura de clã, de família, que consegue ajudar, até vai para frente. Aí eu falo para vocês assistirem aquele seriado Dexter. Então, assim, a estrutura psíquica desse transtorno não tem culpa. Ele não entende o certo e o errado. Ele não sente. É como se não houvesse uma conexão no pensamento entre pensar e sentir. A moral e o emocional deles nunca se encontram. Na origem, quase sempre tem uma infância caótica, sem espelho, sem referência, sem colo, sem afeto. Geralmente é uma infância assim, bem, tá? Terrível, no geral, terrível, porque eles já nascem com esse transtorno. E a infância sendo ruim, então ele se transforma o monstro que ele pode ser. Existem outros, eu estou falando desses dois, mas eu já pesquisei mais uns dois aí, que um é o antissocial que vai escalando, sabe? Depois eu vou pegar também uns que não são brasileiros, que eu já pesquisei, um russo, um chinês e um americano, que vocês vão ficar assim, meu Deus, tem isso? Tem. O Champinha, ele é um instinto bruto. Ele apenas descarrega toda a energia
Ele é o caso, até aqui, que a gente percebe, tem outras pessoas também que também tem esse instinto bruto, porém, esse rapaz, ele não tem uma cognição, ele foi diagnosticado com baixa cognição. A estrutura dele é crua mesmo, é um jovem com um certo retardo, tem traços psicóticos, então ele sabe, acha que você está me seguindo, você me olhou feio, entendeu? Então ele tem esses traços psicóticos e uma história inteira feita de abandono. A história de vida dele, ele não pensa, eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Não tem filtro nenhum. E as pessoas que andam com ele fazem porque tem medo dele, ele não tem, para ele é mais um que vai, tá? Simplesmente o corpo age. Ele não tem consciência nenhuma, tá? Do que é sentir alguma coisa. Não tem. Por isso a sociedade, né, rejeita ele com horror. Não tem como não fazer isso. Não tem como soltá-lo. Soltar ele vai fazer novamente o que ele fez. Ele vai escalando, né? Ele escalou até onde ele pôde. Com certeza, se for olhar para trás, tem mais coisa. Não sei se pesquisaram, não achei nada. Se pesquisaram algumas coisas antes. Mas, por enquanto, ele está preso aí. Não numa cadeia, mas num tipo de hospital, né? Que mantém as pessoas lá. O champignon, ele representa tudo que a gente não quer enxergar. Tudo. Tá? Ele é o produto final de uma infância sem amor, de uma sociedade que não cuidou mesmo. E aí? Ele é o arquétipo do caos. Se a gente for... Porque eu vou falar sobre arquétipos depois. Ele é o arquétipo do caos. Ele, ausência total de linguagem, de empatia, de sentir. Ele tá assim o tempo inteiro. Aquela cabeça dele tá assim, ó. Eu preciso fazer alguma coisa para descarregar minha energia. É o humano que nunca foi humano. Aí nós temos o outro, Pedrinho Matador. Também já falecido esse. Passou bastante tempo na cadeia. Mas ele encarnou um outro arquétipo. Ele é o mal, é o mesmo mal. Mas ele se justifica. Eu matei porque merecia. Porque matou uma criança, porque matou uma mãe, porque matou mulher. É uma voz mais ativa, mais expressiva. Quando você escuta ele, eu escutei várias entrevistas, você fica até assim, meio que... Poxa vida! Eu diria até um fascínio. Até um fascínio. Porque ele vem com aquele diagnóstico, mas ele é inteligente, ele tem um carisma e ele tem uma moral. Eu fiz isso porque... Isso aqui, ele compara. Então ele dizia várias coisas, né? Ele tinha o seu código. E quando as pessoas trazem para nós um código, isso, se eu for falar do que é o sistema, uma outra hora, que eles falam, aqui você não vai fazer isso, que eles têm o tribunal deles, vocês vão entender que é o mal de qualquer maneira. Então, ele falava, eu mato bandido, eu mato estuprador, eu mato gente que faz mal. Então, o meu matar é o bem. Esquisito, né? O mal dele ganhou um discurso. E é por isso que tantas pessoas se sentem, olham para ele meio fascinados quando ele fala, quando ele dava entrevista. Era uma coisa meio assim, você não conseguia ter raiva dele. Sabe? É a sombra, todo mundo tem sombra, hein? É a sombra que aprendeu a falar bonito, todos nós. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem.
Por isso que é bom a análise, porque ela nos ajuda quando a gente consegue olhar para nossa sombra e entender ela e falar: vem cá, Darth Vader, vem aqui. Aí é quando a gente entende o que a gente pode ou não pode fazer. Ele representa, no caso, o arquétipo justiceiro sombrio. Tá? E lá vamos mais para frente. Ele é um caos também, mas revestido de uma ordem, enquanto o Champinha é um instinto, não tem linguagem. Pedrinho, ele é o mal racionalizado. Eu fiz porque tinha isso, isso e isso. E ele seduz. Precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente que é antissocial, seduz e depois leva você para situações que você vai se arrepender muito, muito mesmo. Então, assim, as pessoas falam, mas não tem muitos os que chegam a eliminar. Mas sim, existe pessoas terríveis. Vamos colocar aqui o último bloco para você. Essas duas histórias mostram a nossa própria sombra coletiva. Elas mostram o reflexo do abandono, da infância, o estado e a família que deixam cair no vazio mesmo, tá? Mostram também um reflexo da cultura que admira aqui no Brasil o justiceiro, aquele que faz justiça com as próprias mãos, é tido como um anti-herói, mas anti-herói. E a gente escuta isso direto. Então, ambos espelham, tá? O medo, ambos espelham fascínio, só que assim, né, no caso do Champinho é medo mesmo, ninguém quer se aproximar dele. Ninguém quer. Já o Pedrinho já serve até para alguém ir lá e fazer um livro. O olhar dos dois é diferente, tá? O que eu quero lembrar para vocês aqui: o mal não nasce sozinho. Quando o mal chega nesse ponto, só quer dizer uma coisa: o amor não chegou. O afeto não chegou. Então é interessante que cada um de vocês relembrem isso quando estiverem vendo essas reportagens. Não só são esses que estão presos, existem muitos por aí. E vocês veem nas reportagens. Muitos não chegam a ser presos, muitos. Eu espero ter explicado para você o que é a personalidade antissocial nesses dois casos, mas depois eu vou trazer mais. E que vocês pensem, observem ao seu redor, tá? Eu sou Meire Moraes, terapeuta sistêmica e psicanalista. Desejo a vocês um excelente dia. Até mais.